Pessoal, quando nós pensamos no poder da prece e de tudo que nós nos colocarmos em oração é capaz de realizar enquanto um instrumento que Jesus usa para pipocar um consolo, um amparo, e para que alguém que esteja numa situação complexa consiga divisar uma saída, visto que, inclusive, nenhum de nós estamos abandonados. Jesus, com seus prepostos, estão por todo lado. O Cristo, enquanto governador planetário, aquele que nos jurisprudencia, cuida de nós, e que houvera preparado esse orbe e continua conosco, ele faz a sua bênção sacrossanta nos acompanhar pela atuação dos seus prepostos e que está por toda parte. Naturalmente que, quando eu me coloco como instrumento fiel dessa diretiva, eu acabo que... Gente, desculpa, é um gatinho aqui que se aproximou aqui. E, nesse sentido, ao me colocar como o instrumento fiel da sua proposta, vai acabar que eu vou conseguir doar recursos importantes e levar um benefício para aonde quer que seja, enquanto alguém que pode estar nessa cadeia de alívio e que pode fazer chegar alguém. Por isso que vai ser considerado aí a questão da urgência, consoante vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, no último recorte do tópico 14, sobre o socorro das nossas orações, que é uma caridade verdadeira, enquanto um pensamento positivo na direção de alguém, uma palavra de bom ânimo, uma atitude que facilite o dia do outro. E isso fala de uma conexão que ela é sine qua non, visto que se nós estamos diante de alguém que realizou um crime, por exemplo, nós estamos vendo esse outro como um doente, que é a forma como Jesus vê. E, pelo menos a nossa oração, nós podemos endereçar a esse criminoso, no sentido de que ele desperte o quanto antes, que ele possa ter o arrependimento, para que então ele vá sendo preparado para expiar. E quanto mais a gente se prepara para a expiação, enquanto esse arrependimento e essa disposição, mais a gente aumenta a resolução. Ela se torna mais forte, mais potente, mais tremenda para a vivência expiacional. E, em sendo assim, uma oração que eu faço, ela vai ajudar o outro a sair de um lamaçal, seja ele qual for. E não importe quanto tempo dure para isso acontecer, mas vai ser uma ajuda que está sendo dada nessa direção. E aí, pessoal, serão sine qua non a questão de talhar o rigor disciplinatório, a disposição férrea, a sensibilidade espiritual, o fortalecimento da nossa individualidade,
que vão nos ajudando a podermos, então, nesse areal, distribuirmos energias sacrossantas e que, por exemplo, se nós considerarmos a questão das nossas misérias e das dificuldades que nós trazemos, elas vão dizer de vitórias que vão precisar ir acontecendo, e à medida que a gente vai fazendo esse caminho, a gente vai começando a experimentar uma felicidade ainda aqui nesse mundo, porque existe quem acredite que a felicidade, ela não é desse mundo. Precisamos considerar que, num orbe como a Terra, nós ainda não divisamos os atributos dos anjos. E que aqui a gente ainda está numa condição relativa. Mas, para aquele que edifica a regeneração porta dentro da alma, ele sim vai começando a experimentar uma felicidade que é inabalável, porque ela não depende de acontecimentos exteriores. Ela acontece dentro do indivíduo e é algo que ele experimenta mesmo em meio à turbulência. Por isso que, se nós tiramos o olhar daquilo que é prazer material, daquilo que é materialismo, e focamos no elevado, no bem, a gente vai conseguir, então, essa estabilidade interior. Porque se a gente pegar, por exemplo, da história da cristandade, voltando aí algumas centenas de anos para trás, a gente vai ter, por exemplo, o Marte, que caminhou para o suplício alegre, que vai dizer do sacrifício da vida, do holocausto do Marte, em que foram holocaustadas energias na exaltação do sumo bem. Mas hoje, o que é pedido de nós é o sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso má vontade, da nossa avareza, preguiça, porque são essas situações que acabam fazendo em nós, e que oblitera o nosso processo. Por isso que, a partir do momento que a caridade estiver nos inspirando e nós estivermos sendo sustentados pela fé e pudermos, de fato, não mais coadunarmos com essas perversoras energias, que são os terríveis obsessores nossos, qual essa má vontade, esse orgulho, vai acabar que, ao invés de nós sermos cegados para a compreensão da luz do Pai, nós poderemos então desligar desses obsessores cruéis, perversos, e adentrarmos um gênero novo de preces para fazer frente a esses destruidores elementos, que é a boa vontade, o esforço, o trabalho, a fé. Por isso que o triunfo ele vai ter a ver com esse sacrifício, esse holocausto das nossas sombras. Porque se lá atrás, se a gente considerar ali até o século IV, quando aconteceu a liberação e estatuimento do cristianismo como a religião oficial do Império Romano, por Constantino, isso tem a ver com
uma mudança de paradigma que aconteceu na época, onde ele teve uma importância primacial para esse pipoque, em que aqueles que eram perseguidos na época, quais os cristãos que tinham aí os seus locais de culto, de oração queimados, eles eram obrigados a ir para as guerras para poder matar em nome do Império Romano. Tinham a cobrança sobre eles de impostos exorbitantes, bem acima do que era cobrado de um cidadão romano, considerando aí os cristãos. Então, isso foi desfeito aí com Constantino, cuja mãe era cristã e que acabou por convencer o seu filho de tornar o cristianismo a oração enquanto a religião aí oficial, que rezaria a partir desse momento ali no Império Romano. E com isso os cristãos foram liberados para ter o seu culto, foram liberados de obrigações como ir para uma guerra, como ter que pagar valores exorbitantes, que eram acabados cobrados deles, das torturas que eles sofriam. Mas acabou que aconteceu também que os pagãos que antes perseguiam os cristãos acabaram reencarnando como cristão. E por isso vai começar a haver aí um ecletismo do paganismo com o cristianismo, e vai acabar que cristãos ali ainda perversos começam a perseguir os que não eram cristãos a partir daí. Até pela migração que aconteceu do Império Romano, dentre os quais os que perseguiam cristãos passaram a renascer em ambientes cristãos mesmo. E com isso, as perseguições elas continuam acontecendo, mesmo que mudando de lado, mas porque os humanos que se afeiçoavam a esse tipo de situação, eles não ficavam só num grupo religioso e acabavam por reencarnar justamente naquele grupo que eles mais atacavam. Por outro lado, isso levou também a mudanças importantes que foram acontecendo a partir de então, mas que nós considerarmos, por exemplo, a questão da luta interna e do holocausto que nós vivemos, isso continua por estar dentro da alma, porque seja no momento ali dos primeiros séculos do cristianismo, que ainda eles eram barbaramente perseguidos, até ali o ano 300, seja depois, quando houve essa liberação, o martírio verdadeiro, ele vai acontecer dentro de nós, porque mesmo que de fora seja liberado o meu culto, e mesmo que eu possa ter uma tranquilidade de viver a minha fé, mas a maior batalha, a verdadeira batalha, ela é comigo, em vencer as minhas tendências inferiores. E isso, independentemente do que estivesse acontecendo fora de nós, precisaria acontecer dentro de nós. Por isso que, quando é colocado a questão do triunfo verdadeiro, isso tem a ver com a caridade. E
devido a isso, acabou que foi sendo feito aí uma tentativa de, inclusive, ser colocado alguns aspectos ali, a partir do século IV, referente àquilo que seria como o que está coadunando com a mensagem do Cristo, aquilo que seria apócrifo. Mas, por outro lado, até os próprios escritos que os cristãos tinham, até o século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, eles eram pedidos por Diocleciano para serem queimados. Então, os cristãos não podiam nem ter ali os seus escritos que eles pudessem ler, porque isso era acabado que tomava, e então realmente era na calada da noite que as reuniões eram feitas, e assim, às vezes, isso pipocava, inclusive porque as igrejas eram templos domésticos, então poderia ser 3 pessoas reunidas, mas ali estava acontecendo um momento de oração, de partilha da palavra, como Jesus pedia, porque ele disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele ali estaria. E quanto mais era perseguido e derramava sangue dos cristãos, mais fortalecia e espalhava o cristianismo. Então chegou um momento que Roma percebeu que não adiantava ficar fazendo essa perseguição como eles estavam realizando, porque eles só estavam contribuindo para fortalecer ainda mais a propalação da Boa Nova cristã. E por isso que, quando acontece a mudança com Constantino, isso vai implicar uma transformação na forma como os cristãos passariam a viver, porém, não uma diminuição da luta, porque essa é porta dentro da alma. E os combates acirrados que nós temos, dos mais difíceis, é conosco mesmo. Por isso que vai acontecer de nós sermos chamados para fazer esse caminho de busca desse burilamento moral, e que pede realmente que nós caminhemos, vamos ao encontro dos lobos, não na condição de uma fera contra fera, de lobo contra lobo, mas na posição de embaixadores cordeiros, porque nós estamos indo para doar uma eterna vida e não para ser emissário da morte. Em sendo assim, a questão da luta, que aí nós fomos sendo chamados a viver e inclusive irmos fazendo a intensificação desses fanais, ela não estaria ali no combate carne com sangue, mas nas nossas inferiores disposições espirituais, com as quais nós precisamos enfrentar e descobrir formas de lidar com isso. Por isso que, por exemplo, diante de uma tormentosa lucubração e diante, inclusive, quando a gente percebe esse tentação nos encontrando, quando a gente lança essa regra do silêncio e da paz, da mansuetude a essa fogueira,
das tormentosas lucubrações, a gente vai evitando o inferno voraginoso, que é uma situação que sorve, traga, subverte e que vai fazendo um convite para que nos percamos daquilo que é o essencial. E não existe, gente, uma manual. Cada qual vai precisar descobrir dentro de si próprio as formas que mais me convêm para poder fazer essas abordagens. Quando a gente considera, por exemplo, a história tal qual nós falamos aqui um pouco lá atrás, e à medida que os séculos foram passando até chegarmos hoje, nós estivemos lá. Inclusive, conforme Chico dizia, nós que estamos no planeta Terra hoje, somos os mesmos espíritos que contribuímos para torná-lo como ela é. Porque como nós já passamos aqui muitas vezes, considerando-se a maioria, porque nós precisamos considerar que existem os espíritos primitivos que estão aí saídos recém de orbes primitivos e que já foram recambiados para cá no subsequente, mas inclusive aqui também tem degredados, planetas mais avançados, mas muitos de nós estivemos ali quando Jesus esteve entre nós, ouvimos as palavras da sua boca, mas mesmo assim permanecemos indóceis. E acabamos que, com o nosso medo, a nossa fraqueza, fugimos do testemunho. Acabou que nós, com as nossas condutas levianas, fomos convocados e compulsados a retornar para cá. E por isso que os que estão na Terra hoje são aqueles mesmos espíritos que contribuíram para torná-la como ela está. Até enquanto um alerta de responsabilidade diante das questões que acontecem diante de nós. Porque quando alguma coisa acontece lá na China, de alguma forma eu estou ligada a isso. Tem a ver comigo. Mesmo que isso esteja acontecendo em um outro país, com alguém que eu não conheço e que nem dê notícia. Mas as situações, inclusive, se a gente considerar de sofrimento, elas estão por todo lado. E cada qual de nós estamos ligados uns aos outros, enquanto aquilo que eu posso fazer para minorar essa dor. Em sendo assim, se nós pegarmos as questões, por exemplo, das guerras e de tudo que assola o planeta hoje, inclusive aquilo que já viria, né? Porque a Terra tem muitos episódios de guerrilhas, infelizmente, lamentáveis. Mas se a gente pegar, por exemplo, hoje, a questão do orbe Terra, diante das assolações que caem sobre nós, o que eu posso fazer para contribuir nesse estado de coisa? E inclusive para levar a mensagem de conforto, porque o espiritismo ele é essencialmente consolador. Então não é a gente alertar para uma dada situação negativa, por isso, porque não teria sentido, mas levar o consolo e dar uma reflexão que possa nos ajudar nessas abordagens. Por isso que, quando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é tratado a questão do poder da prece
e que ela auxilia nas diversas situações, inclusive vai ser relatado na coleção A Vida no Mundo Espiritual, que o passe, ele não tem contraindicação, ele pode ser usado a mão cheia, seja aí o passe físico, passe à distância, as orações de radiação à distância. Elas podem ser distribuídas e feitas entre nós sem solução de continuidade, porque só nos trarão benefício. Naturalmente que eu só vou receber de acordo com a minha fé, porque mesmo que esteja sendo derramado um manancial sobre mim poderoso de reconforto, isso vai me alcançar e eu vou conseguir absorver disso na pauta do meu merecimento, que passa pela minha fé também. Que vai ter a ver com a questão da minha conexão moral, para que consiga amealhar a recepção dessas benesses. Mas, enquanto nós percebermos que as necessidades, elas estão em torno de nós, a gente fica sabendo disso ou não, mas sabemos, sentimos. Então, quanto mais a gente distribuir essas energias reconfortadoras, e que oração se faz mistério, de um passe à distância, na questão da intercessão, também que isso faz funcionar, e na oração que for no seu templo religioso que você frequente, se for feita com fé, com base na caridade de coração, ela produz muitos frutos e alcança tantos quantos estejam necessitados. Por isso que, se considerarmos a questão dos abusos, é a partir disso que advém muitos dos males que vivemos, e se vemos um amoldamento daquilo que recebemos de Jesus para o abismo das nossas habituais materialidades, isso vai acabar por dilacerar as melhores intenções que possamos trazer. Porque, inclusive, nós poderíamos considerar que todos os males advêm dos nossos abusos. Até se a gente pegar, por exemplo, a questão de um remédio para dor de cabeça. Se eu tomo aquilo na dosagem certa, aquilo vai ter o benefício de aliviar a minha mente, enquanto ali a reverberação neurônica. Mas se eu tomo abaixo da dosagem ou acima, vai acontecer que ou não vai ter o benefício ou vai me dar um efeito colateral violento e uma sobrecarga. Então, quando a gente percebe que é no equilíbrio, no bom senso, que a gente consegue fazer o bom uso daquilo que nos é disponibilizado a cada momento, a gente vai perceber que até o trabalho que nós podemos realizar, ela precisará estar nessa pauta. Porque se eu quiser abraçar o mundo de um momento para o outro, eu vou acabar no chão, tombada. Eu vou precisar do equilíbrio até mesmo para continuar dando um passo após o outro. E para que eu possa, antes de tudo, ser fiel a Deus. Porque nossa busca não é de uma fachada externa, de uma construção ciclópica para ser vista e admirada, mas o nosso objetivo é ser fiel àquilo que está sendo pedido de nós no dia de hoje.
que a cada dia basta o seu mal, como Jesus nos diria. Por isso que nós, quando percebemos que existe essa insistência, essa teimosia heróica, que vai nos dando condição de fazer esse bom senso funcionar, e com isso a gente vai amealhando recursos melhores para aquilo que distribuímos, mas isso também vai nos dando uma paz, e a gente se torna pacificador. Consoante vai ser dito em Lucas 18, a parábola da viúva e do juiz, Jesus começou a contar uma parábola sobre a necessidade de não desanimar e de orar sempre, que tem a ver com esse heroísmo, com esse estoicismo. Então, ele começa dizendo que havia uma cidadela onde um juiz não temia a Deus e não respeitava quem quer que fosse. E na mesma cidadela havia uma viúva que vira e mexe voltava nesse juiz e rogava a ele: faz justiça a mim contra o meu litigante. Mas durante um tempo esse juiz ignorou o pedido dela e não queria ajudá-la. Mas de tanto ele insistir, depois de um tempo ele pensou consigo mesmo: eu não respeito homem algum, não temo a Deus. Mas pelo trabalho que essa viúva está me dando, de ficar toda hora me pedindo ajuda, eu vou fazer a justiça a ela que ela está querendo, para que ela não volte novamente a me importunar. Então, ele disse: ouvi o que diz o juiz da injustiça. Isto é, alguém que tinha essa jurisprudência enquanto humana, material puramente, e que, mesmo que de modo próprio, não teria atitude de ajudar aquela viúva, mas de tanto ela bater naquela porta e ficar pedindo, repetindo, acabou decidindo que faria algo por ela, e a justiça que ela tanto rogava. Deus, que é sumamente bom, ele vai fazer justiça a tantos quantos são fiéis a eles, aos seus escolhidos. E que temos aí essa questão do escolhimento a partir do meu esforço, porque aí eu me permito ser capacitada. Enquanto eu brado noite e dia, Deus então vai ser longânime para me atender. Mas aí que tá, eu vou insistindo. Não importa quantas vezes eu caio, não importa quantas vezes eu tombo, eu continuo a minha trajetória ainda mais forte e pedindo com mais insistência. Porque acaba que essa continuidade resignada. Porque aí a revolta ela não tem espaço. Aí não importa quantas vezes eu tombo, eu acabo que sigo mais forte porque recebo aquilo com resignação. Isso per si já é um pedido mais insistente na direção de Deus. Então Jesus diz: esse Senhor vai fazer justiça a essa viúva com rapidez. Mas, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé sobre a terra? Ou seja, vai encontrar quem insistiu até o fim, no propósito nobre? Por isso, se considerarmos que essa questão de talhar essa intuição, essa lógica intuitiva crística, isso também vai passar por não desistir,
vai significar que numa circunstancial em que nós estamos em encontros aí e reencontros constantes, também de preparos que nós vamos realizando para que possa ir acontecendo aquilo com o qual nós nos propusemos. Por isso que nem tudo nos será revelado, porque isso tiraria a parte de cota que nos compete. Então, se a gente considerar, por exemplo, até mesmo a questão das leis de gravitação, considerando orbe, estrela, outros planetas, a gente tem muita coisa que nós não sabemos ainda. Até porque os nossos sentidos, eles não estão aptos para captar muitas realidades transcendentais e de dimensões diferentes da que estamos. Por um lado, nós estamos aqui sob a égide de um esquecimento que precisamos nesse momento. Por outro lado, se nós víssemos as realidades espirituais em torno de nós, nós não suportaríamos. Então, também é uma proteção para esse estágio que nós estamos aqui. Até mesmo se nós considerarmos espíritos sofredores, que pululam por todo lado. Por isso a urgência da prece e do auxílio a todo momento que nós oferecemos. Agora, por outro lado, se eu ter a visão de todo o sofrimento que está em torno de mim, quanto espiritualmente falando, até mesmo de desencarnados que nos procuram e que às vezes estão precisando de ajuda, pode ser para nos obsedar, pode ser para nos vampirizar, mas seja em que condição que for, é um espírito precisando de ajuda, de alívio. E aí acontece que, por exemplo, pela nossa oração, aquele espírito ali que se aproxima, ele pode ser recambiado pelos benfeitores para um local de tratamento. Que é inclusive o que acontece quando alguém vai num centro espírita e os seus parentes desencarnados recebem atendimento. E aí, esse atendimento que acontece na direção dos desencarnados vai levando esse alívio. Porque não importa o que esse espírito veio fazer. Ele pode ser um criminoso, ele pode ser um parasita, ele pode ser um vingador, mas ele, para acima de tudo isso, é um enfermo. A sua alma se demora numa monoideia, infeliz, onde ele abrigou um alvitre inferior e locupleta com aquilo, e fica dando volta em torno daquilo mesmo. E nesse estado, ele precisa da nossa ajuda. Mas, se nós vermos as realidades em torno de nós, a condição do nosso cérebro, ela não suportaria a visão completa do movimento espiritual no nosso entorno. O Chico, ele tinha uma facilidade, desde pequeno, de ver desencarnados. Então, ele, inclusive, evitava dirigir, porque ele não sabia quando ele estava vendo alguém encarnado e quando ele estava vendo alguém desencarnado. E ele tinha junto uma visão, quando conversava com alguém, que ele acabava vendo como o indivíduo ia desencarnar. E isso causava um sofrimento tão grande para ele, que ele pediu para Emmanuel tirar essa faculdade dele,
porque ele acabava que interagia com a pessoa, às vezes querendo ajudar a fazer alguma coisa, que as pessoas o procuravam, pedindo atendimento, uma palavra, uma carta consoladora. Ele era muito procurado e ele acabava tendo a visão, às vezes, de situações muito tristes, que as pessoas ainda iam viver, e isso causava sofrimento, desconforto intenso para ele. Então, ele pediu para Emmanuel para tirar isso dele e foi tirado. Então, uma situação pontual como essa, de ver como que o outro vai vir desencarnar, se já era tão difícil para um espírito como ele, da sua elevação, imagina para nós outros se a gente ficasse vendo as realidades espirituais que acontecem em torno de nós. Por isso que acontece essa questão da obnubilação, em que nós não temos a visão do que está acontecendo, porém, cada qual vai ter a percepção de acordo com a tarefa que tem que realizar. Então, um determinado movimento energético, para um, pode ser muito pesado. E tem a ver com o preparo que ele recebeu para uma dada tarefa e com aquilo que ele tem que fazer, enquanto que para outro pode passar despercebido. Porque mesmo que a energia faça o movimento, mas a força per si, ela é cega. E se a matéria pela matéria, ela não vai ter o característico da espontaneidade. O espírito é que precisa fazer a movimentação daquilo, para a direção que ele decidir. Por isso que, se considerarmos essa questão da sensibilidade de cada qual, isso também é um alerta. E daquilo que eu percebo que vira e mexe volta próximo de mim. Porque as situações que se repetem na minha direção, elas estão dizendo alguma coisa de mim mesma. E que caberá a mim soletrar aquilo e escanear o que está por trás daquela mensagem. Porque uma coisa é acontecer uma vez uma dada situação, 2, 3, mas quando eu percebo que se repete mais vezes, é porque isso tem a ver com alguma tarefa que eu preciso fazer e vai dizer de uma disposição para entender aquilo que me sensibiliza, a forma como eu enxergo o mundo e compreender, por fim, o porquê daquilo voltar na minha tela constantemente. Por exemplo, eu desde criança, eu tenho uma sensibilidade para o sofrimento alheio. É algo que eu assim, já trazia, quando eu via às vezes uma situação, que eu via que alguém estava passando uma situação difícil, aquilo convulsionava dentro de mim. Mas já estava a me dizer de algo que eu tinha me comprometido e que eu precisava realizar. Que não tem a ver com elevação, pelo contrário, exatamente porque nós somos espíritos inferiores debitosos, que a gente acaba tendo esse tipo de sensibilidade para que nós possamos tentar fazer melhor dessa vez o trabalho que nos compete. E, em sendo assim, à medida que a gente vai lendo esses sinais que passa pelo autoconhecimento, é possível a gente fortalecer o nosso bom senso e seguir na tarefa a nós confiada até o fim. Porque se por um lado hoje nós não somos colocados num circo, na boca de um leão, nós estamos nos martírios morais que toda boa luta implicará e que chegar no termo disso é pelo sacrifício de nós mesmos. Da mesma forma, mesmo que ele não seja físico.
mesmo que esse sacrifício ele implique uma situação física, orgânica junto, mas ele é predominantemente moral hoje. Porque você iniciar um dado trabalho é tranquilo, é fácil. Você seguir com aquilo é difícil, é custoso. Agora, você concluir é pelo sacrifício da própria vida, de si mesmo. Não no sentido especificamente de morrer num calabouço de tortura, mas das pungências morais, que são sacrifícios até mais pungentes, e que, para que eu conclua aquilo que foi confiado a mim, será pedido de mim. Por isso que, como nós estamos aí nessa magneto grande que é o orbe, que tem o seu governo pelas positivas forças do Sol, toda a tangível matéria ela vai representar uma condensação energética dessas forças sobre o orbe, e essa condensação mesmo será verificada debaixo da organizadora influência do princípio espiritual, que a queima-roupa preexiste a todas as combinações moleculares e químicas. Então, é a alma dos seres, das coisas, que é o elemento que vai influir no problema das formas, daquilo que manifesta, segundo a evolutiva posição de cada individual unidade. Por isso que, a partir daquilo que eu teço e fermento dentro de mim, eu vou poder ir fazendo essas exteriorizações, e que vai ter a ver mesmo com o lugar onde eu escolhi. Então, eu vou usar aquilo que é os elementos orgânicos, enquanto algo que o meu espírito usa isso para o que ele deseja realizar. Seja a nível de pensamento, de imaginação, de palavra, de falar, de agir. Então, o fluídico organismo, que é caracterizado por imutável elemento, assimila as protoplásmicas forças e mantém, assim, a molecular aglutinação, que vai organizar as típicas configurações de cada espécie, fazendo a incorporação átomo por átomo, a matéria do germe, conduzindo ela, segundo a sua particular natureza. Por isso que um endurecido coração ele vai gerar uma nuvem desconfiançosa por onde ele passar. Porque, inclusive, a consciência limpa, tranquila, ela é uma confiança dentro de nós. Que vai nos permitindo santificar nossas horas com Jesus, e nós vamos experimentando o alento, o amparo. Porque mesmo depois da noite mais pungente, mais torturosa, ela não consegue impedir um amanhecer de consolo. Porque nós não estaremos jamais desamparados. Por isso que, se a gente começa a multiplicar a promessa de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, ficar variando tarefas, querendo fazer coisas cada vez mais em diferentes tarefas, isso acaba que não bastará. E até é perigoso e temerário, porque a gente tira o foco daquilo que precisamos focar. Porque, antes de tudo, nós precisaremos receber a ordenação do Mestre,
a cada dia, a cada noite, e fazer a executação disso do modo melhor. Por isso que, nesse redentor esforço, é indispensável e imperioso a gente aproveitar as pequeninas ensanchas, uma palestra, um gesto, uma frase, uma hora, pode representar a gloriosa semente para a imortal edificação. E, por exemplo, quando a gente considera o dízimo, que é do judaísmo, porque ali no povo hebreu não havia instituições humanitárias. Então, era com o dízimo que cada qual ofertava que era usado aquele dinheiro para auxiliar os miseráveis, os pobres, as viúvas, enfermos, aqueles que mais necessitassem de auxílio ali entre eles. Então, por isso, tinha o dízimo, que era obrigatório, e é algo do judaísmo, para fazer o auxílio entre os miseráveis, as viúvas que precisassem de consolo, enquanto uma ajuda de pão, matéria pela matéria, que é aí o pão material. E por isso a parábola da viúva, do seu óbolo, é tão importante. Porque ela, sendo viúva, ela não precisaria dar nada ali no dízimo, apenas receber. Porque a viúva, ela não tinha condição ali do seu próprio ganho e sustento, até pelas estatuições da época. Então, alguém que fosse viúva, ela precisava de ajuda, vindo de fora, material, para ela poder viver. Ela não tinha outra escolha. E aí entrava junto a questão dos miseráveis ao léu, que acontecia ali. E por não ter a instituição humanitária e ajudas, como existem em outros climas religiosos, eles tinham o dízimo e com isso eles faziam essa ajuda chegar nesse que precisasse. Então, quando a viúva vai lá e coloca o seu óbolo, que valia muito mais do que a bolsa cheia de moeda que um fariseu pegou e colocou ali, ele ainda colocavam para fazer barulho, porque quanto mais barulho fizesse, mais dinheiro estava dando, para que todos vissem que ele estava ajudando. E quando ela vai lá e coloca as suas moedinhas, que faz aquele barulho pífio, mas ela havia dado de tudo que ela tinha. Ela tirou do pão dela para ofertar. Por isso que é tão significativo, porque enquanto viúva, ela estava na condição de um populacho que receberia ajuda dos outros. E ela sai dessa condição de vítima para ofertar. Então, quando a gente traz isso para a nossa reflexão moral, mostra que não importa a situação que eu esteja, mesmo que muito difícil, eu sempre tenho algo de bom que eu posso fazer na direção do outro. Que é esse óbolo, que é quando eu tiro do que eu não tenho mesmo e faço isso chegar a outrem. Por isso que nós, imperiosamente, não poderemos desprezar as oportunidades de fazer esse óbolo chegar no nosso entorno. E prescindir de promessa, voto, mas, sobretudo, abraçarmos a renovação e a ação aproveitáveis nas obras do global mundo. Porque tanto miséria quanto glória são molduras de apresentação temporária. Se a gente pegar, por exemplo, necessidade material de dinheiro, saúde e doença, são educativas condições de valor imenso para quem saiba aproveitar o ensejo de sublimar e elevar em sua legítima essência, que vai ser aquilo que eu faço com isso.
Até porque, se nós considerarmos a questão do dinheiro, ele vai dizer de um valor que posso amealhar e ficar juntando isso, mas nós nunca saberemos até onde isso vai nos levar. Por isso que quando a gente considera a tentação da fortuna no mundo, que é pior do que a da miséria, até pelas seduções que isso faz acontecer sobre o indivíduo, as obnubilações espirituais que o indivíduo tem, enquanto cegueira moral, num risco crescente, quando tem muito dinheiro acumulado e não se apressa em usar isso para o bem, ele vai acabar ignorando por anos afora, fio a fio, a que região da vida o dinheiro conduzirá. Por isso que não só referente ao dinheiro, mas a tudo aquilo que é emprestado para nós. Senão a gente acaba destruindo as promessas mais elevadas enquanto acordos que fizemos no astral e dilacerando as mais santas afeições com aquilo que temos de empréstimo. Porque se nós acordamos fazer um dado serviço e isso espera pelas nossas mãos, sem olhar para trás, pôr essa mão no arado e seguir, por outro lado, se eu não uso isso da maneira correta para produzir bons frutos, esses empréstimos mesmo acabarão por, mal usados, me conduzir a regiões que eu ignoro e que significarão perturbação e desequilíbrio para o meu espírito. Por isso que, depois de uma reflexão sensata, que as nossas decisões elas vão sendo pautadas por aquilo que vai nos auxiliar no movimento desses empréstimos, seja ele qual for. Porque, consoante fora dito, uma palavra bendita, ela vai poder realizar muito, às vezes. Mas, em considerando os empréstimos que diferencia de cada qual, para cada qual, eu vou descobrindo a melhor maneira de utilizar isso. Porque assim vai acontecer de que, mesmo na dor, o nosso espírito velho ele vai sendo ensinado ao caminho do amor, porque a dor ela é a nossa mestra. Um pórtico de vindoura paz, futuro de duradoura alegria sob a bênção de Jesus, que é nosso bom pastor e nosso amigo. Por isso que uma das formas que nós temos nesse caminho é a oração mesmo, consoante fora falado, seja um pensamento positivo que já leva uma vibração que vai aí dignamente, chega onde precisa, formando cinturões de fogo que conduzem inestanques cotas de auxílios energéticos a toda parte. E, em sendo assim, dar conta mesmo desses quinhões de empréstimos tem a ver com levarmos esses movimentos para os frutos 1000 por 1 que possamos fazer a partir dessas sementes.